Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu converso com a Ana Damasceno, que vai falar um pouco sobre sua trajetória de vida, tanto profissional quanto pessoal, e o canal Eduardo Robson tem a honra de apresentá-la para vocês. Fica à vontade, Ana. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que horas que vocês estão assistindo, né? E muito obrigada, Eduardo, né? Por estar reservando esse tempinho para me ma- passar um pouco, né? Da minha história de vida e que seja, assim, de forma, como é que se diz, gente? Benéfica, né? Assim, que vá acrescentar na vida de vocês. Vamos começar então, Ana. A gente está vivendo aí no Brasil o famoso apagão de mão de obra. Você que é uma profissional com quase 40 anos, né, de carreira, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, Eduardo, esse é um assunto muito complexo. Porque as pessoas estão procurando cada vez mais qualificações. Nós vimos isso pelos cursos técnicos, né, que nós damos aula, você continua, eu esse ano estou dando um tempinho, né? Mas a pessoa tem que procurar se a pessoa tem que procurar se aprimorar mais. A tecnologia está aí para isso, né? Hoje em dia tudo é IA, né? E a pessoa tem que procurar sempre estar subindo um degrauzinho na vida, né? A gente começa desde lá de cedo, a gente começa com o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. E hoje em dia só o ensino médio não está resolvendo mais, né? A competitividade, alta competitividade hoje no mundo capitalista que nós vivemos, ela exige essa profissionalização e essa reprofissionalização. Quer dizer, quanto mais a pessoa se aperfeiçoar, mais competitiva ela vai estar e mais aprimorada ela vai estar também para poder estar enfrentando os desafios no mundo do trabalho. E mais alta empregabilidade também, né? Ou seja, as empresas não vão querer abrir mão da sua mão de obra enquanto estiver à disposição do mercado. A gente fala assim, eu não gosto de usar o termo desempregado, eu gosto de usar o termo à disposição do mercado, para quem se dedica, né, tem experiência, enfim. Mas o que que você fala para o jovem? Que vamos voltar lá atrás, quando você iniciou a sua carreira profissional. Qual que era assim a sua visão, a sua perspectiva, até onde você iria chegar? O que que você fez? Houve alguma coisa que facilitou ou não? Você teve que ir degrau por degrau mesmo, estudando, crescendo ali, né, na horizontal, que hoje em dia as pessoas querem crescer muito na vertical, né? Uhum. Não, isso não existe, Eduardo. A gente começa de baixo mesmo, entendeu? E através da determinação, da insistência, da boa vontade, da humildade, procurar não ficar trocando tanto de emprego, sabe? Isso não é bom, mesmo porque não, também não ficar tanto tempo no mesmo emprego, não se acomodar. É aquilo que a gente falou, é procurar estar sempre se aprimorando. Surgiu uma nova oportunidade, né? Mas que não seja mesmice, que seja um degrau acima. Inclusive, essa semana eu discuti isso com uma amiga e falei com ela, olha, não está te faltando um pouquinho mais de ambição? Você já está nesse cargo há muito tempo, você já fez um curso profissional. Então, assim, a gente tem que buscar sempre subir nos degrauzinhos da vida, assim, senão a gente fica para trás. Né? Eu comecei nova a trabalhar, comecei com 14 anos, na Macol, muita gente deve lembrar, era do meu pai, fiquei trabalhando com meu pai dos 14 aos 18 anos, depois com 20 anos eu entrei em 89, eu entrei nas Casas Buri, fiquei até 92, de 92 então a Buri foi vendida para o Ponto Frio, onde eu fiquei praticamente 30 anos da minha vida e aposentei com 32 anos de comércio, eu aposentei nova, porque eu não peguei essa reforma da Previdência, né? De agora que está um pouquinho mais difícil, né? Foram comprados pelo Grupo Ponto Frio, né? Em 92. E de 92 eu fiquei até 2018, quando eu fui demitida. Eu falo que nós temos dois traumas, entre aspas, na vida, né? Que é quando a gente começa no emprego e outro quando a gente sai do emprego. Porque quando você começa completamente desnorteado. Você conta com a boa vontade, né, de quem está ali. E, por favor, ajudem, gente. Quem entrar, você já está no serviço há mais tempo, a pessoa entrou, ajude, porque realmente é um dos piores momentos. É a hora que você entra e a hora que você sai, que você é demitido, que você sente assim, que tá te faltando o chão embaixo. É um dos piores traumas que a pessoa tem na vida.
Lógico que esse trauma, depois de, né, o primeiro trauma eu falo que é perder um ente querido. Igual eu perdi minha mãe, foi drástico, perdi meu pai, foi muito triste ver meu pai definhando e, por fim, agora eu perdi minha irmã em 11 de setembro. Foi um choque terrível. Encontrei ela morta na cozinha. Foi questões assim de minutos. Foi muito traumatizante. Vamos agora também falar um pouco de conquistas, né? O que que você entende por conquista na sua vida? Olha, Eduardo, eu nunca tive a vida fácil. Eu acho que ninguém tem a vida fácil, né? Quando eu trabalhava no Ponto Frio, eu não tinha carro, né? Eu era solteira. Então, eu lembro que eu subia o morro aqui de casa, que eu moro logo em cima aqui no Doutor Campolina, né? E toda suada e toda cansada, carregando minhas feirinhas que eu trazia para minha mãe. E perguntava a Deus, sabe? Meu Deus, será que isso tudo vai compensar? E compensa. Tudo compensa nessa vida. Para quem tem fé, tudo compensa. Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Não cai uma folha de uma árvore se Ele não quiser. E hoje, inclusive, isso eu levo para o resto da vida, através da morte da minha irmã, que me chocou demais e me debilitou demais. Eu tive que ficar, inclusive, 12 dias internada, porque o susto de encontrá-la morta na cozinha, realmente, ela morreu engasgada, né? Foi terrível, tremendo, mas eu estou superando com a ajuda, né? Lógico, de um psiquiatra que está me olhando, uma psicóloga também que está me olhando, então estou tendo todo o resguardo profissional. É para isso que as pessoas estudam, mas não é simplesmente estudar, sabe, Eduardo? A pessoa tem que ter dom, sabe? Muita gente fala, eu vou fazer isso porque dá mais dinheiro, eu vou fazer aquilo porque dá mais dinheiro ainda. Não, aí a pessoa está errada. Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, entendeu? Você tem que ser levado pelo dom que Deus te deu, de servir pessoas, entendeu? Eu acho que no final tudo se resume a servir pessoas. No meio do caminho, vamos dizer assim, né? Um termo mais corrente. Apareceu pessoas, almas boas, para te ajudar, para, sei lá, te ouvir, né? Que hoje em dia as pessoas querem muito falar, mas ouvir são poucas, né? Que querem. Você fez uma pergunta aí muito importante. Lógico, houveram pessoas boas, houveram pessoas ruins, mas o que que acontece? A gente não pode deixar se abater pelo o que outras pessoas e abate. A gente é jovem, eu era jovem, eu guardo vários traumas da época do Ponto Frio, que eu trabalhava no balcão do Ponto Frio. Foi quando eu fui fazer a minha faculdade também em 2002, me formei em 2006, né? Então eu ficava no balcão de 7 horas da noite, às vezes tinha horas para chegar, começa assim, né? Não tem hora para você chegar, mas não tem para você sair. Você tem que estar ali realmente a serviço, né, da empresa e colocar na sua cabeça que você está ali para servir mesmo a empresa e a empresa, ela tem gastos, sabe? Ela tem toda uma parafernália de impostos que ela paga. Eu costumo dizer para os meus alunos de RH o seguinte: se você ganha um salário de 2.000, você sai para a empresa por 4.000. E essa é a verdade. Então tem muita gente que não dá valor no emprego, sabe? Sabe, Eduardo, eu sempre falo com meus alunos que trabalho é vida. Se a gente não trabalhar, a gente... Primeiro que você não vai adquirir conquistas, né? Do seu suor, do seu trabalho. E o significado da vida se resume a ter o seu trabalho, que é onde você vai ter convivência com outras pessoas, socialização. Eu costumo falar que hoje as pessoas querem ir nos shows, querem estar juntas, mas também não querem morar lado a lado. Sabe como? É muito interessante isso. Tem vizinhos que não combinam, né? Quer dizer, as pessoas querem viver em sociedade, mas querem viver longe uma das outras. É o maior erro, né? Nós estamos aí para nós estamos juntos mesmo, compartilhando os momentos bons e às vezes com poucos os momentos ruins, né? Porque infelizmente amigos mesmo nós temos poucos.
Entendi. O jovem de hoje, né, 2026, a tão temida ou elogiada geração Z, a geração que não aceita desaforo, que não esquenta a carteira em lugar nenhum, se não tiver bom tanto o salário quanto o crime ou eles não ficam, eles saem mesmo das empresas. O que você acha que chegou nesse patamar? Olha, Eduarda, eu discordo um pouco de você nesse tema. Eu vou tirar, por exemplo, meu filho. Meu filho formou na UFOP, formou em 2018 e desde então ele vem... Não, foi errado, não é 2018 não. Ele formou em 2022, se não me engano. E desde o segundo período ele já vem trabalhando, né? É um menino super sério, compenetrado. Então eu acho que isso é uma tendência assim, muito pessoal de cada pessoa, tá? Ele realmente ele mudou de emprego umas 3 vezes até se encontrar nesse emprego atual que ele está hoje. Ele está feliz e reclamou realmente comigo que teve empregos que ele passou, que a pressão era muito grande e eu falava sempre com ele, olha meu filho, faz sempre o que o seu coração manda. Eu acho que o lugar de uma mãe é essa, tá? É esse, sabe? É de estar dando força pro filho se encontrar. Porque ele não vai se encontrar sozinho. Ele é jovem. A juventude, Eduardo, ela é, eu vou dizer assim, um dos piores momentos da vida da gente. Pelo menos o meu foi. É um período assim, cheio de dúvidas, sabe? É um período, ah meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ah meu Deus, o que eu faço? É o período da ansiedade. E não deveria de ser assim. Porque nós deveríamos de encarar assim, eu acho que hoje essa geração Z, ela encara a vida com muito mais assim, saúde do que nós, sabe? Porque nós não tivemos essa oportunidade toda, igual no meu tempo, não tinha esses cursos técnicos profissionalizantes. Eu lembro que tinha curso de datilografia, tinha curso de secretário executivo e que, aliás, me ajudou tremendamente no Ponto Frio, porque a gente batia os RMI, né, os memorandos internos, que iam de malote, de loja para loja. Então, eu tirava assim, de cor sorteado. Todo curso que você faz, você pode ter certeza que vai te servir no dia de amanhã para alguma coisa. Deus não te dá nada que você não vai usar, não vai ser bom para você no dia de amanhã. Entendi. Você acha que... Vamos falar agora um pouco de um tema que as pessoas não gostam de falar muito, você fala se você quiser, que é a política atual do Brasil. Você acha que essa política, não estou falando de presidente, de pessoa, a política em geral, o governo em geral, tanto de Minas quanto na esfera federal, é, você acha que está contribuindo de algum fato para a qualidade de vida do cidadão ou está dificultando com alguma lei ou com alguma omissão? Qual é o seu ponto de vista da política atual em qualquer área? Olha, Eduardo, a política do Brasil é uma das mais corruptas do mundo. A corrupção, ela é o câncer da sociedade. A partir do momento que a corrupção, e o Brasil está batendo recorde em corrupção, se não me engano, ele é o 11º país mais corrupto do mundo. Depois eu vou, inclusive, pesquisar se essa informação realmente está exata, mas eu tenho quase certeza, porque eu assisto bastante jornal. Então, assim, a partir do momento que há corrupção, não há investimento na saúde, não há investimento na educação e não há investimento na segurança pública. Eu já votei no PT por 2 vezes, por 3 vezes. Votei no Lula as 2 vezes, votei na Dilma na terceira vez. E daí eu concluí o seguinte, que um país, ele é administrado como uma empresa. Se a pessoa que está lá, ela fica muito tempo no cargo, o que vai acontecer? Panelinhas. Ah, desse eu gosto mais, desse eu gosto mais, desse eu gosto menos, desse eu gosto pior ainda. E então vai se criando ali, entendeu? O que não deveria se criar. É igualzinho uma empresa, entendeu? Quando um gerente fica muito tempo num lugar, ele vai dar preferência sim para um amigo, entendeu? Para um certo grupo. Entendeu? E isso é que não deveria de acontecer. E é isso que está acontecendo no nosso país com a companheirada. Entendeu? Por isso que há as eleições, né? Nós temos eleições aí de 4 em 4 anos. O correto é que se coloque gente nova, entendeu? A reeleição parece que até ia passar pelo Congresso para ver se ia haver reeleição ou não.
entendeu? Até que assim, a reeleição eu até defendo, porque eu acho 4 anos pouco pro governante estar levando adiante os planos dele e concluindo os projetos dele. Tudo bem que ele governe aí 8 anos, mas não mais que isso, entendeu? Deveria ser só essa vez. É isso que eu tenho a dizer. Infelizmente, né, eu não entendo, sabe, Eduardo, para que eles querem tanto dinheiro se nós levamos tão bem assim, a vida simples, entendeu? E nós levamos bem, e nós somos abençoados, nós temos saúde, né, para trabalhar, e como eu digo de novo, trabalho é vida, não deixem jovens de trabalhar nunca. E depois eu quero abordar outro tema com vocês. Tá, vamos falar então de uma política local. Aqui de Conselheiro Lafayette, né, para quem segue o meu canal sabe, o canal é de Conselheiro Lafayette, eu sou lafaietense. Ontem mesmo eu li uma matéria, foi no Jornal Correio, do número de furto aos comerciantes, principalmente aqui da Avenida Furtado, da Marechal, na Meloviana também, que é uma avenida movimentada, também teve um furto. Eles estão entrando através do telhado das lojas de madrugada e Isso. furtando, porque eles sabem da impunidade, né? Que tipo, vai ser preso, fica no máximo 4 meses e a justiça manda soltar. Uhum. Então, outro ponto também Mesmo emprego. que eu tenho observado, além da segurança pública, que Lafayette está deixando muito a desejar, estavam quebrando vidro de carro durante o dia para furtar bolsa, furtar até carregador de celular, estão dando prejuízo aí de 500 a R$ 1.000 para roubar um carregador de celular. Uhum. E também uma coisa que eu elogiei muito no começo é a UPA, porque quando eu passei mal... Nós podemos separar aí? Aham. Primeiro a segurança Vamos falar então pública. sobre a segurança, depois a gente volta na área da Isso, saúde. Qual é o isso. seu ponto de vista ou a sua opinião? Olha, sobre a segurança pública, eu vejo tudo como consequência. Igual eu falei, as coisas não estão fáceis. O mundo está em guerra, né? E essa guerra tem disparado os preços no supermercado, tá? Não estou defendendo hora nenhuma furtos. Eu só vejo que as pessoas estão ficando mais sem esperança. E não estão tendo, assim, o analfabetismo traz isso. A evasão escolar traz isso, entendeu? Já vem lá de trás. Aquela mãe que não acompanha, às vezes, o caderno do filho, as notas do filho. Eu conheci agora um rapaz de 40 anos completamente analfabeto. Eu fiquei super surpresa porque para mim não existia mais gente analfabeta, sabe? Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Então, assim, furtos, Eduardo, sempre vai existir, sabe? Assim, o que eu aconselho? É que os comerciantes façam uma segurança reforçada, tá? Coloquem alarmes mesmo, né? Hoje em dia tem vários tipos de alarmes, né? Isso não vai acabar, Eduardo. Isso aí, para te falar a verdade, tem só a crescer, porque está cada vez mais difícil a vida financeira. Nós estamos num país, num mundo mais capitalista, assim, impossível, entendeu? Então tudo é dinheiro mesmo, e aí as pessoas desistem, e as pessoas deprimem, e as pessoas vão pro álcool, e as pessoas vão para as drogas, e tudo isso se reflete numa sociedade mais violenta, tanto em matéria de furtos, quanto a matéria de agressões dentro de casa. Na prática, o comerciante tem que fazer igual nós, que tem alguma propriedade, fazer seguro. Isso mesmo. Seguro do seguro. Seguro do seguro, isso mesmo. Porque senão Seguro morreu de velho, né? Seguro morreu de velho. Porque o ladrão, ele sempre existiu, né? Quando não tinha arma, usava flecha, né? Pra roubar, pra furtar. Hoje tá usando a turma da Robalto. Mas enfim. Isso. Então vamos agora pra saúde, porque é um tema muito pedido no meu canal. E eu tenho um pouco de cuidado, porque não é uma área que eu domino muito. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não domino, mas eu já utilizei a UPA por 2 vezes e eu achei, assim, no meu ponto de vista, o atendimento mais rápido do que do plano de saúde. Não vou falar o nome do plano, achei mais rápido em comparação ao plano de saúde, o atendimento. Eu fui lá, tomei meu soro e fui liberado. Mas eu já vejo uma corrente em grupos fechados ou até mesmo na rede social que está demorando muito, que existe uma panelinha também, e pessoas que têm plantão não vai. Enfim, mas eu não tenho como provar, então eu não quero entrar nesse assunto. Mas eu queria ver sua opinião, o que você ouve, o que você já viu. Olha, Eduardo, a UPA aqui de Conselheiro Lafayette foi uma conquista maravilhosa para a população. Quem viu aquele pronto-socorro, quando chovia, né? Desceu o telhado na cabeça das pessoas cheio de água, eu não vi uma, não vi duas, não vi três, não, foram várias.
e eu não sei, foi no final do prefeito do ano passado, não foi? Mário Marcos. Mário Marcos. Então, Mário Marcos está de parabéns. O Leandro vem aprimorando, tá? Quanto ao atendimento da UPA, geralmente, a partir do momento que você passa na triagem, você espera 2 horas. Isso se não chegar algum resgate, entendeu? Com alguma emergência, ou que apareça algum paciente, infelizmente, às vezes, em estado mais grave, tipo um infarto, aí realmente os médicos têm que parar o atendimento e dar suporte para esses casos mais graves. Estou de acordo, é isso mesmo. O que acontece, Eduardo? Muita gente procura a UPA por motivos fúteis. Geralmente, vou te falar a verdade, a pessoa procura a UPA, assim, quando é motivo fútil, entre aspas, tá? A pessoa está deprimida. E ela vai querendo uma atenção. Ela não tem essa atenção dentro de casa, ela vai procurar na UPA. É onde há um atraso muito grande, né, na questão do atendimento. Eu estive até com a ouvidoria de Lafayette, eu conheço muito ela, Daiana Rocha, né? Ela é da ouvidoria, eu estava comentando isso com ela. Eu falei com ela, me dá meia hora que eu acabo com aquela fila lá da UPA. O que acontece, Eduardo? A triagem é ineficiente, entendeu? Ali, ó, já poderia estar. Chegou com o pé, todo mundo sabe um pé quebrado e um pé com torcicolo. Vai ter que tirar raio-x da mesma forma, não vai? Da triagem já poderiam encaminhar essas pessoas para tirar um raio-x, entende? É uma triagem mais humanizada, entendeu? Tipo assim, passar umas 2 enfermeiras perguntando o que você tem, o que você tem, o que você tem, entendeu? E agilizar, Eduardo, porque realmente demora. E demora um pouco mais do que esse lugar que você falou, tá? Mesmo porque lá já tem até ortopedista, né? Enquanto que lá na UPA, o paciente tem que se deslocar da UPA para vir para a maternidade, e geralmente é caso de ortopedista. Vamos falar a verdade, né? O que está tendo aí de acidente de motoqueiros, né? Detesto moto, desculpa, mas eu detesto moto. O Eduardo sabe disso, né, Eduardo? Eu falo, meu filho nunca vai ter uma moto, nem eu querendo, nem ele querendo, porque eu não quero nunca, e ele também não quer nunca. Então, assim, me dá meia hora que eu acabo com aquela fila lá da UPA. Tá faltando uma triagem mais eficiente ali. Entendi. Então, Inclusive, Eduardo, é a minha sugestão assim, pro prefeito Leandro Chagas, que eu acho que ele tá de parabéns, né? Ele tá enfrentando agora um momento muito difícil, que é a buracada, né? Que tá na nossa cidade. Eu, inclusive, rasguei um pneu de um carro e arranhei a frente de outro, num buraco tão profundo. Lafayette está competindo com a Lua, quem tem mais buraco. Mas não é só Lafayette não, Eduardo, é todo lugar, porque Minas inteiro choveu, agora que é capaz de dar uma trégua, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas a chuva é sempre bem-vinda. A chuva é de Deus. Os agricultores, a agricultura, né, precisa da chuva. Não, né? nós precisamos da chuva, né? Você vê que São Paulo já enfrenta uma séria dificuldade lá na... Como é que chama aquele reservatório deles? Tem um nome... Esqueci. Amarelas, não é? Da Guanabara, não, né? Ele tem um nome engraçado. Não, Guanabara acho que é Rio de Janeiro. Mas então é isso. Me dá meia hora que eu acabo com a fila do pronto-socorro. Mas o da UPA, no caso, né? Que mudou o nome para UPA. Né? É o pronto atendimento, uma coisa. Mas é igual você falou também da pessoa querer ir para se abrir com o médico. Falta uma psicóloga. Falta uma psicóloga, ou talvez uma assistência social para ver que a pessoa está ali mais uma doença psicossomática, vai estar sentindo nada, mas aí ela... Eduardo, né, ela quer uma atenção. Eu usei a UPA várias vezes com meu irmão, minha irmã, e inclusive minha irmã, antes de falecer, ela ficou internada na UPA 1 semana, foi super bem tratada. Eu, inclusive, achei que ia perdê-la nessa doença, sabe? Ela deu pneumonia, ela foi muito bem tratada, eu fui muito bem tratada. Todos eles são maravilhosos e se desdobram, tá? Se desdobram, porque aqui nós atendemos a população inteira e a vizinhança inteira. Então, assim, não tem nada que reclamar. Só realmente uma triagem mais especializada, uma triagem mais objetiva, entendeu? Onde torceu um pé, já vai lá, tira um raio-x, já está pronto para o médico olhar. E, se possível, colocar uma psicóloga e um ortopedista para evitar esse deslocamento, né, para a maternidade. Já ia ser assim, sabe? Uma glória a Deus. Porque, você imagina, não fica tão perto assim, né? A UPA da maternidade. E geralmente a pessoa está ferida, ela está sentindo dor.
e esse trajeto se torna mais doloroso ainda. Tem uma cidade, não estou falando que é o caso de Lafayette, teve uma cidade que a UPA estava super lotada, todo mundo reclamando do rendimento. Aí o prefeito, é em São Paulo, mas eu não sei qual é a cidade, depois só dá um Google que vocês vão achar aí. O prefeito teve a ideia de proibir os médicos de dar atestado. Diz que na outra semana a UPA vaziou assim 70%. Ou seja, é o que você falou, às vezes a pessoa tá com uma dor que dá para poder ir no médico, marcar no posto, dá para esperar, mas vai para a UPA dá um diclofenato, né? Isso, Tem médico que tem até apelido que só dá diclofenato, mais nada. Você vai isso. na farmácia, de onde você veio? De fulano de tal, é diclofenato, nem vou ler essa receita. Porque sabe que talvez é só mesmo, né, um paliativo e tal. Isso acaba carregando também Com o certeza. atendimento. Aí nessa cidade, eu nem sei se isso por lei pode, né, proibir os médicos de oferecer não, né, dar o atestado, né? Ou não, Para né? dar o atestado, acho que no último caso deve ser, porque, tipo, tô com uma dor de barriga, não vai dar atestado. Não. Tô com uma dor nos olhos, não vou dar atestado. Aí tem gente que vai, né? Tem gente que realmente, final de semana, tornou todas, não aguenta trabalhar, corre na UPA no domingo, para Verdade. pegar um atestado para não ir segunda trabalhar e É. descansar. Né? A gente chama de atestado gracioso, que se a empresa descobrir até justa causa, né? Olha, Eduardo, sobre atestados médicos, isso aí eu acho muito que vai da avaliação médica. Na avaliação médica, o médico mesmo vai constatar. Porque a gente vê a sinceridade nas pessoas. As pessoas que estão, entre aspas, fingindo ou dramatizando um problema, entendeu? Porque até uma depressão depende de um atestado. Às vezes a pessoa está precisando aí de um atestado de 2, 3 dias para colocar a cabecinha dela em ordem. Entendeu? Porque hoje em dia, igual nós estávamos falando antes, a pressão psicológica do trabalho, a pressão psicológica dentro de casa, entendeu? É muito grande. Então, assim, eu acho que vai do profissional, entendeu? E vai da pessoa também. Vamos ser mais honestos com nós mesmos, vamos pensar, assim, que o trabalho dignifica o homem, não vamos enfrentar trabalho como trabalho, e sim como uma ferramenta vital ao nosso fortalecimento espiritual e material, porque é através do trabalho que nós temos nossas conquistas, né? E, e fica a critério do médico. Isso eu não gosto, vou gostar de, assim, de opinar, tá Isso. bom? Mudando de assunto, qual é a sua expectativa para o futuro? Olha, Eduardo, eu já tô com 57 anos, eu fiquei 30 anos no comércio, igual eu falei no começo, né? E já passei por muita coisa na minha vida. Agora estou me recuperando do luto da minha irmã, desde 2021, que eu venho dando aula, né, pro curso técnico, que eu amo meus alunos, amo de paixão. Nossa, não teve um aluno que eu dissesse que eu não gosto, do fundo do meu coração. Porque o que acontece? Nós temos que entender que nós somos seres humanos falhos, nós temos que entender que nós temos nossas qualidades, mas temos nossos defeitos, e nós sabemos reconhecer essas qualidades e esses defeitos, e vem a compreensão de vida, de experiência de vida, entendeu? Eu hoje sou mais do slogan, antes ter paz do que razão, entendeu? Eu me calo diante de uma discussão. Você tem razão e pronto. Eu não vou perder meu tempo, sabe? Discutindo um assunto que eu tenho uma visão completamente diferente de outras pessoas. Tem aquele lado, né, o do julgado e do julgador. Qual Isso lado mesmo. você está? Qual lado você está? Né? Isso. Agora, vamos falar então, a gente falou muito de mercado de trabalho, falou de política, saúde, falou um pouco da sua história, né, no mercado de trabalho, a sua opinião sobre a geração Z, que é um dos A assuntos, geração do momento é criação a do geração momento, o Z. apagão de mão de obra, né, Isso. as pessoas têm que se qualificar. Deixa eu só dar uma ressalva aqui. Uhum. Eu na minha faculdade eu fiz, né, eu formei em 2006, né? E eu fiz administração de empresas com ênfase em sistema de informação. A única matéria que eu não peguei foi língua de computador. Chama algoritmo, é isso? É isso mesmo, Eduardo? Linguagem de computação, assim. Algoritmo, é isso mesmo. Foi a única matéria que para mim eu senti uma dificuldade tremenda. E hoje a geração de Z tira isso aí de... Já nasce com isso na mão, né? Isso, já nasce com isso No na mão. DNA. Isso mesmo, no DNA. Verdade. Entendi. E você quer deixar, estamos chegando aos minutos finais aqui da entrevista, você quer deixar alguma mensagem
Ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa que está passando pelo luto, ou está passando por aquilo que você já passou, você está aí hoje, né? Vamos dizer assim, terapia é para gente saudável. Então, se você está fazendo uma terapia, entende que você está saudável, mas a mente humana, que é um ser complexo, né? A Isso. gente não consegue ver o que, que se passa aí. Mas o que, que você pode deixar de mensagem para essa pessoa que talvez acha que não tem saída, que talvez está preso a uma situação? Talvez você pode dar uma frase, uma mensagem ou um pensamento para ajudar essa pessoa. Olha, Eduardo, tudo na vida tem solução. Tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que o que não tem solução, solucionado está. Entende? Então você não vai ficar perdendo tempo se martirizando por um problema que às vezes já está solucionado, porque não tem como. Tipo, eu detesto ficar nessa empresa. Então já está solucionado. Se você detesta ficar nessa empresa, você vai sair dessa empresa. Hoje em dia, existem várias vagas abertas no mercado. É aquilo que nós falamos desde o começo. Não deixe de se aprimorar, tá? Isso aí é fundamental. Em segundo, para os jovens, por favor, vejam pelo menos um jornal por dia. Outro dia eu saí com meu marido, nós fomos lá no supermercado BH, lá na saída de Ouro Branco. Aí nós sentamos lá para comer um churrasquinho, né? O famoso churrasquinho do BH, né? E peguei, o meu marido perguntou para um jovem que estava lá com uma namorada, né, sobre o STF. Aí ele virou e falou assim, que isso? Sério? 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 Ele, que isso? Eu olhei e falei assim, o STF, o Supremo Tribunal Federal, você não sabe o que é isso? Eu não. Eu só fico na Netflix. Sabe, Eduardo? É sem noção demais. Olha, o jovem hoje ele tem que assistir pelo menos um jornal por dia para ele ficar bem informado, inclusive sobre a situação do nosso Brasil que não está boa devido à corrupção cancerígena, igual eu estou falando com você. E outra coisa, principalmente para aqueles que vão fazer o Enem. Inclusive, eu tenho uma dica para a redação do Enem desse ano, tá, Eduardo? O governo Lula agora bateu recorde em números de feminicídio. Então, eu tenho quase certeza que deve sair algum tema de redação em algum concurso sobre como diminuir o feminicídio no Brasil, que está realmente com índices alarmantes, sabe? Essa competitividade entre homem e mulher não existe, tá? O que existe é o homem machista, que não aceita às vezes que a mulher ganhe mais, e vice-versa, sabe? Porque nem só a mulher é agredida. Outro dia mesmo eu vi um vídeo onde um homem apanhava de uma mulher, entendeu? Então, assim, nós temos que abrir nossa mente e perceber o seguinte, que nós somos seres livres. Deus criou-nos livres, já fez com que nascêssemos, né, da mãe, ali nós nascemos sozinhos, não é isso? Vem as contrações do parto e você já é lançado no mundo, né? Lógico que você vai para os braços da sua mãe, né? Mas você já nasce sozinho, não é mesmo? É. Então, é isso aí. Assistam pelo menos um jornal por dia, se inteirem dos assuntos diversos, entendeu? E nada como um bom papo, né? Para a pessoa ter um bom papo, ela precisa de argumentos. Se ela não tiver argumentos, porque ela não está se inteirando, né? Isso é feio. Procurem falar um português correto. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Outro dia um amigo meu do Facebook, sabe, ele fez uma observação que eu já tinha notado há muito tempo. Por que acabaram com o verbo no infinitivo? Agora não existe mais pedir, é pedir. Não existe mais correr, é correr. Não existe mais lavar, é lavar. Entendeu? Estão comendo o R do final do nosso verbo infinitivo. Gente, vamos fazer o possível e vamos tentar falar o português mais corretamente possível, principalmente numa entrevista de emprego onde você está sendo avaliado. Ali, o seu ambiente numa entrevista de emprego, ela já deixou de ser pessoal para ser profissional. E quanto mais você mostrar a sua profissionalidade através de uma boa comunicação eficaz, que você vai atingir todos os seus objetivos. Ana Damasceno por Ana Damasceno. Ana Damasceno.